Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, o programa Saúde Você está no ar. Já aproveito para agradecer por me deixar entrar aí na sua casa. Na edição de hoje vamos falar sobre um tema importante e que merece atenção redobrada, a queda envolvendo os idosos. Procuramos um especialista para saber a melhor forma de se evitar esse tipo de acidente envolvendo pessoas que estão nessa fase da vida. Dezembro Vermelho, mês de conscientização ao HIV e AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Vamos receber uma médica infectologista aqui no estúdio que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Saúde Você está começando. Muito bom dia para você que está ligado aqui na tela da TV Arapuã, curtindo a nossa programação. Semana passou rapidinho, né? Já chegamos no sábado, dia do nosso encontro para falar sobre assuntos importantes relacionados à saúde. Já quero te fazer um convite, fica comigo até o final, o programa está repleto de muita informação, tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar falando de um tema importante, tá? A infecção pelo HIV e AIDS ainda é um problema de saúde pública no país. Para se ter uma ideia, o número de casos de infecção pelo HIV aumentou 17,2% no Brasil, comparando com os anos de 2020 e 2022. E como está a situação aqui na Paraíba? Onde encontrar tratamento? Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a infectologista Júlia Chaves, que está aqui com a gente, vai participar do programa e vai trazer explicações importantes sobre esse tema, que é muito importante, né, doutora? Primeiramente, seja muito bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, um prazer estar aqui nesse mês tão importante de conscientização. É uma doença que foi descoberta há várias décadas, mas ainda é discriminada e ainda tem muito assunto a ser discutido e informação a ser dada. Então, tem pessoas que ainda acham, Joana, que uma vez tendo HIV, vai transmitir para sempre. Então, a gente vai falar sobre isso. Olha só que importante, Dezembro Vermelho, a campanha de conscientização não só do HIV e AIDS, mas de outras ISTs. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo da entrevista. Primeiro, apesar de muita informação, doutora, sobre esse assunto, ainda tem gente que confunda HIV e AIDS. Então, gostaria que a senhora começasse explicando a diferença. Joia. HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Você está infectado, você está colonizado com o vírus, com a bactéria, não significa que você está doente, certo? Então, o HIV é quando você é portador do vírus. Então, ainda não tem cura e toda pessoa que contrai vai ser portador. O que não significa que vai ter doença. A AIDS é quando você tem doença. Então, doença é quando tem mudança do estado de saúde do hospedeiro, tá? Da pessoa que contraiu. Então, quando você tem doença relacionada à imunodeficiência ao HIV, o que é que o HIV faz? Ele entra no corpo e ele mata células de defesa, linfócitos, que a gente chama CD4. Então, quando a imunidade cai, a pessoa adoece por doença, Joana, que geralmente não adoeceria, certo? Então, quando chega nesse estágio que o HIV lhe proporcionou doença, sintomas, a gente chama de AIDS. Então, nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. AIDS, digamos, é como se fosse uma forma mais avançada. Você não tratou, não se cuidou, a imunidade caiu e aí você adoece. Aí pode ter pneumocistose, que é uma pneumonia causada por fungo, que é comum em pacientes com imunodeficiência, com imunodepressão, entre outras. Então, HIV é diferente de AIDS. A gente trouxe, né, no início, dados relacionados ao Brasil, que está acontecendo no Brasil entre os anos de 2020 e 2022. Aqui na Paraíba, doutora Júlia, como é que está a situação em relação aos casos de HIV e AIDS? Aqui na Paraíba, a gente tem cerca
de 1 milhão de casos. No Brasil, a gente tem cerca de 1 milhão de casos. E aqui na Paraíba tem cerca de 900 novos casos de HIV, tá? A AIDS ainda tem um percentual pequeno, não é tanto. Mas qual é a questão? Poderia ser melhor. Por quê? É uma doença prevenível. Então, tem informação. Então, está em declínio, tá? Teve uma leve subidinha, mas em geral está em declínio. Mas poderia ser melhor, entendeu? Então, a questão do Ministério da Saúde é isso. Poderíamos ter menos casos no mundo e no Brasil. Quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, a gente pensa logo em HIV e AIDS. Mas existem outras doenças, outras infecções. Quais são as principais? Tem várias outras. Hepatite B e C, sífilis, que geralmente o pessoal negligencia. Besteira, trata, fica bom, a bezetacil, né? HPV. Então, tem várias doenças. Condiloma, que a gente chama de HPV, sífilis, gonorreia. Então, tem várias ISTs. Toda doença que é transmitida por via sexual, a gente chama de infecção sexualmente transmissível. Então, tem dezenas. Existe alguma infecção sexualmente transmissível que seja mais comum no público feminino? Geralmente, HPV é mais sintomático no público feminino. Por quê, doutora? Tem mais condiloma, que é aquela verruguinha. E aí, as mulheres, já que fazem mais exame de rotina, então diagnosticam mais precocemente, diagnosticam mais. E aí, geralmente, HPV é mais em mulheres. E aí, essa campanha fala justamente sobre prevenção, levar a informação para que esses números caiam, diminuam. Queria que a senhora faça um pouquinho de prevenção. Tá. Lembrando, primeiro, tem várias doenças preveníveis. O único meio de prevenção que previne contra todas as ISTs ao mesmo tempo é a camisinha. A única, tá? Então, tem algumas medicações, por exemplo, que a gente chama de PrEP, profilaxia pré-exposição. Então, antes de você se expor, você pode fazer uso da medicação. Para HIV, tá? Para algumas doenças. Então, dependendo da doença, tem uma prevenção pré ou uma pós. Então, se você se expôs, você pode fazer uma profilaxia, que é isso, tomar uma medicação, tá? Que vai evitar que você contraia a doença. Após a relação, após a exposição. Então, sífilis, se você se expôs sem camisinha, você pode tomar uma medicação. Ei, doutor, me expus. E aí pode tomar uma medicação pós-relação sexual, que aí evita contrair a doença. Aí, doutora, falando sobre HIV e AIDS, né? Ainda existe muita ignorância, falta de informação, as pessoas, um tabu ainda sobre esse assunto. As pessoas acham que somente os profissionais do sexo ou LGBTQIA+, que é o público que vai ter esse tipo de infecção. Mas a gente vê, né, ao longo do tempo que pessoas idosas também estão sendo infectadas. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso é importante os cuidados. Isso, tem que tirar esse preconceito, certo? Eu já tive paciente que na primeira relação sexual com o namorado contraiu. Olha só. Então, não quer dizer que é homossexual, não quer dizer que é profissional do sexo, não quer dizer que está namorando à torta e à direito, né? Não quer dizer. Teve relação e contraiu. Então, é uma questão de contrair. Tipo, se você joga muito na loteria, tem mais chance de ganhar. Mas tem uma pessoa que jogou uma vez e ganhou. Não tem. Então, não quer dizer que é profissional do sexo, não quer dizer que é promíscuo de jeito nenhum. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mentalidade. E aí, hoje em dia, as pessoas estão tendo acesso à informação de sexo cada vez antes, né? Cada vez mais cedo. E também iniciando a vida sexual. Tem aquela entrevista com o parceiro, sem parecer que é uma entrevista, né? Mas trocar informação é importante também. E também essa questão de ir já para os finalmente, fazer o sexo ali no primeiro encontro também é muito arriscado. Isso, é muito arriscado. E aí, lembrando, só nessa sua última pergunta, lembrando que a transmissão do HIV pode ser via vertical. O que é que significa? Da mãe que está gestante para o bebê. Então, uma pessoa que nem teve relação sexual na vida pode ter HIV. Pela amamentação também passa, tá bom? Então, quais as limitações de uma pessoa que tem HIV? Não pode doar sangue, não pode doar órgãos e não pode amamentar. Tirando isso, Joana, se tomar a medicação direitinho, vida normal, vai estudar, o que eu digo para os meus pacientes, você pode ser e fazer o que você quiser.
Você tomando a medicação direito é um passaporte para a sua independência. Então, você vai viver como se não tivesse. A diferença é que tem que tomar a medicação antes. Tá? Por isso a importância, né, doutora, de uma vez que a pessoa foi infectada, de tomar a medicação e viver agora de uma forma responsável. Isso. Quase não tem efeito colateral a medicação. Geralmente não tem. Se tiver, a gente consegue trocar por outra. Então, assim, é uma medicação eficaz, praticamente sem efeitos colaterais e que vai lhe proporcionar uma vida saudável e independente para o resto da vida. Perfeito, perfeito. Doutora Júlia, sempre muito didática, né? Trazendo esclarecimentos que dá para compreender, dá para entender. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui para falar sobre algo tão importante. Muito obrigada. Até a próxima. Até. É isso aí, minha gente, né? Campanha Dezembro Vermelho, passe informação. Essa entrevista fica disponível no canal do YouTube da TV Arapuã. Depois rever, passe adiante, compartilha o link aí com alguém, porque quanto mais gente souber dessas informações, muito melhor, tá certo? Conto com vocês, tá? Vamos mudar de assunto? Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. É para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Então, com essa informação a gente vai a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? Não sai daí.